Gente, olha, vamos falar do caso da Leoa, porque aquele menino chamado Gerson de Melo Machado, um menino de 19 anos de idade, morto após invadir o recinto de uma leoa no zoológico de João Pessoa, tinha esquizofrenia diagnosticada tardiamente e passou anos sem o tratamento adequado. Segundo a conselheira tutelar, que inclusive o acompanhou desde a infância. Depois que ele completou 18 anos, o Gerson foi entregue à própria sorte. João Pessoa não possui albergues nem estrutura para acolher jovens com transtornos mentais e ele acabou no sistema prisional. O jovem, marcado por pobreza extrema, abandono familiar e uma história de violência, já havia tentado alcançar um avião para ir à África domar leões. Com laudos que comprovam esquizofrenia, a justiça havia determinado a sua internação um mês antes dessa tragédia, uma medida que nunca foi cumprida. Dias antes dele morrer, o Gerson foi preso por atirar uma pedra numa viatura, mas foi liberado em audiência de custódia. Segundo divulgado ontem pelo IML, ele morreu de choque hemorrágico por perfuração de vasos no pescoço após o ataque da leoa. Ele foi sepultado ontem e, para a conselheira que o acompanhou, a morte foi falha do Estado, que nunca lhe garantiu o tratamento necessário. Carla, a repercussão está muito forte desse caso. As pessoas, elas realmente ficaram impactadas, né? Porque ninguém o tratou como se fosse um criminoso, né? As pessoas trataram ele como se fosse alguém que precisava de ajuda, Mas né? essa é a fotografia da pobreza que tem, infelizmente, doença mental. Então, se você não tem condições financeiras, né? Você vive dentro desse universo da pobreza e ainda é portador de doença mental, olha o que o Estado te dá em troco. Nada. Ele não te dá absolutamente nada. Ele te rejeita, você é um rejeito para o Estado. Isso é muito grave, isso é muito triste, porque a gente está falando de uma pessoa. E não é só o Vaqueirinho, o Gerson. São muitos, Paulo. É. São muitos, muitos. Primeiro, a gente precisa tirar esse estigma, né, em relação às doenças mentais. Gente, nós estamos falando de pessoas que precisam de tratamento, acolhimento, rede de suporte, atendimento 24 horas. Nós estamos falando de seres humanos. E ele foi rejeitado. Ele foi tratado como um rejeito. Ele, na verdade, assim, você vê até pela própria... Na filmagem que nós mostramos ontem, a polícia meio que brincando com ele, pô, não sei o quê. Ele blá, não blá, era blá. levado a sério, né? Cara, ele era o que o Humberto Eco chamava de o louco da aldeia. Que é aquele louco que ficava ali, meio não sei o quê, bababá, e ninguém dava bola. Cara, é isso aí. O Vaqueirinho aí, na verdade, era o louco da aldeia, lá de João Pessoa, assim como existem muitos loucos da aldeia espalhados pelo Brasil, cara, lamentavelmente. Agora, tem uma informação importante, gente, porque dias antes de invadir a jaula da leoa e morrer, o Vaqueirinho já havia sido apontado como um caso gravíssimo de saúde mental pelo diretor do presídio do Roger, o Edmilson Alves, conhecido como Selva. Segundo ele, o jovem diagnosticado com esquizofrenia passou anos sob medicação, teve múltiplos surtos, episódios de automutilação e chegou a agir como uma criança de 5 anos. Selva e outros agentes da unidade também falaram que a situação era uma tragédia anunciada. A justiça, e aí a informação que eu quero passar para vocês, havia determinado a sua internação, mas o encaminhamento ao CAPS falhou. O centro não conseguiu mantê-lo. E aí o que aconteceu? Ele fugiu. O Gerson era institucionalizado desde a infância e não recebeu acolhimento depois de ter completado os 18 anos. Em poucos dias, ele foi preso 2 vezes por danos e furto, dizendo preferir a prisão a ficar nas ruas. O Selva postou um vídeo há menos de uma semana atrás para falar sobre esse caso do Gerson. A gente vai conferir esse vídeo agora. Olá, gente, boa noite. Eu estou gravando esse vídeo aqui porque hoje muitas pessoas ligaram para mim, eu falei com outras pessoas a respeito do Vaqueirinho, o preso Vaqueirinho, né? Eu queria dizer para vocês que quem conversar com o Vaqueirinho 10 minutos ou 5 minutos vai saber que ele não é uma pessoa normal, tá certo? O Vaqueirinho ele tem problema, ele é acompanhado, ele tem laudo. O tempo que ele passou no presídio, ele passou sob medicação, surtou várias vezes, né? Auto se mutilou, bateu com cabeça na parede e o diabo a quatro. Porque ele é alguém que tem problemas mentais. Então, a gente trocou a medicação várias vezes, foi internado, voltou, passou de novo por tratamento e por avaliação. Então, ele é um preso que tem problemas mentais. Da última vez que ele saiu do Roger, ele vivia pedindo um caixa de som para cantar.
Como ele não ia ter como receber esse caixa de som, por exemplo, ele foi pego na rua. Na primeira oportunidade, ele foi furtar uma caixa de som. Então, é um preso que tem esta cabeça, sempre envolvido em delitos de furto e dano. Dessa vez, ele foi preso, né, pelo que me consta, e foi autuado, aliás, teve um TCO, o delegado liberou, e depois mas o que ele queria, de fato, era voltar para o presídio. Tanto que pegou uma pedra, jogou na viatura para provocar uma volta à delegacia, porque, segundo ele, não queria mais ficar nas ruas. Então é uma situação muito delicada, a situação do Vaqueirinho, até porque também, da última vez que ele recebeu o alvará, eu fui levá-lo na casa da avó. Né? Nós conduzimos ele até a casa da avó, levamos os remédios e tudo, e lá foi constatado que a sua avó não tem a mínima condições de tê-lo, a família não quer ele de volta, né? Então ele foi para Recife, de Recife agora voltou para cá, fazendo esses dois delitos, né? De forma a voltar para o presídio de novo. Então, só esclarecendo, é um preso que toma remédio controlado, é um preso que tem que ser acompanhado e que tem problemas mentais sérios. E que não precisa ser nenhum especialista, que conversando com ele um minuto você já vai ver que ele tem problemas mentais. Então, não estou aqui romantizando, né? Porque a gente vê na imprensa, de novo, 16 passagens na polícia, saiu, quando foi com 2 horas, já voltou, porque foi de novo cometer crime. Mas nós que conhecemos o Vaqueirinho, ele precisa de tratamento, tá certo? Essa é a verdade. E aí, Carla, como é Então. que fica? Quem serão os responsáveis nessa história? O responsável é o Estado. O Estado é responsável por esse rapaz. E veja o que o diretor do presídio comenta e explica. E olha que lá na Paraíba nós temos criminosos de altíssimo nível, perigosos. Não é o caso desse rapaz. Ele não tem condição de discernimento. Ele é um inimputável. Ele não tem noção do que ele está fazendo é certo ou errado. Aí ele quer uma caixa de som para cantar. Então ele vai tentar arrumar um jeito de pegar. Ele não sabe que ele não pode pegar. Ele quer domar leão na África. Ele entra no trem de pouso. Entende? Ele é uma pessoa que precisava de cuidados do Estado e o Estado abandonou. Mais uma vez, o Estado abandona quem mais precisa dele. É sobre isso que nós temos que refletir. E aí, o que sobra? Veja, sobra isso. Então, quando são as mazelas da sociedade, quando a gente não quer mais, a gente joga... sabe, que o presídio resolva. Ele não era um caso para uma penitenciária. Ele era um caso, inclusive, de uma interdição civil. Esse rapaz não tem condição. Ele não tem família, ele não tem rede de apoio. Ele precisa de tratamento. É uma questão humanitária. Não enxergar isso, olha, realmente... Gente, é melhor a gente dar um reset no mundo. Porque ele precisava muito, muito de apoio, de estrutura, coisa que ele não teve. E é muito triste. Eu vi outros vídeos, assim, o que ele sofria, as pessoas batiam nele, o amarravam. Assim, tem vídeos assim que são deprimentes. O que o diretor do presídio está contando não chega perto do que esse rapaz passou. Então, veja, uma pessoa doente. E tratamento para doença mental não é que nem tratamento, eu estou com dor de cabeça, dá uma Novaldina, a pessoa ficou boa, né? Daqui a 1 hora. Não, é um tratamento longo, complicado, a medicação precisa ser alterada, as doses são completamente, né, personificadas, porque o que vai fazer bem para um, talvez não faça bem para o outro. É muito complicado, Paulo, é muito triste Gente, isso. olha, é um caso que aconteceu no final de semana que deixou todo mundo perplexo, né? Porque ninguém imaginava, e eu vi uma reação no começo de muita gente dizendo, menos um criminoso na sociedade, né? Não, As pessoas já naturalmente já falam menos um CPF. Esse né? pensamento absurdo é exatamente o pensamento do Estado. Só mais um. Já foi. É exatamente esse tipo de negligência, que é uma negligência humana. É um dos grandes podres da nossa sociedade. Agora, isso ele começa é lá de cima. descartável, né? Ele é descartável. muito Agora, triste ontem, Carla, isso. ontem foi segunda-feira e, assim, a imagem... Eu nem vou exibir essa imagem, porque aqui vocês sabem que o nosso relacionamento com vocês não é pautado por sensacionalismo barato, aquela coisa. Eu poderia exibir essa imagem, mas é uma decisão nossa de não exibir. A gente tem uma foto do velório, do sepultamento do Vaqueirinho. Mas é uma imagem que me tocou tanto, assim, porque é uma imagem que só tem 2 pessoas. É muito triste. Só tem 2 pessoas. A mãe dele e a prima.
Somente 2 pessoas foram enterrá-lo. 2 pessoas foram no sepultamento dele. Então, assim, só por isso, só pela imagem do sepultamento, por 2 pessoas É o apenas abandono estarem completo. ali presentes, isso se traduz em tantas coisas, né? Isso mostra tanta realidade da vida desse menino, de tudo que ele viveu aos 19 anos de idade, tudo que ele sofreu, né? Dá pra gente perceber claramente por uma imagem dessa, em que você morre e apenas a sua mãe e a sua prima vão Não, é participar uma tristeza. do E assim, sepultamento. o Estado precisa se debruçar e explicar para todos nós o que ele está fazendo em relação ao investimento, à prevenção, a tratamento, acolhimento de pessoas com adoecimento mental. O que ele está fazendo? Porque falar que vai mandar a pessoa para o CAPS tomar um remédio, Não fala. gente, não é que nem uma pessoa que está em plena consciência, entendeu? Com as suas funções cognitivas altamente funcionais. Não, você vai lá, pega um remédio e toma. Lógico que não vai. Ah, não, mas aí vai alguém. Família. Ele não tem família. A família que ele tem também tem adoecimento mental. Então, gente, é muito injusto. Aí você vê a quantidade, por exemplo, hoje nós estamos aqui em São Paulo, que é uma megalópole total. Você vê a quantidade de gente nas ruas, com claros sinais de esquizofrenia o tempo todo, sem tetos, mendigos. Você vê direto isso, direto. E são pessoas exatamente como o Vaqueirinho, cara, que não tem família, não tem acolhimento, não tem acompanhamento de Estado, nada. Então a sua própria sorte, isso é uma vergonha. Ô, Carla, e assim, 30 dias antes dele morrer, então o juiz tinha pedido a internação dele, né? E aí ele foge da Tinha internação. pedido. Não é que ele foge, na verdade, o juiz vai dizer que ele precisa passar por esse tratamento. Só que, veja só, ele fala o seguinte: você precisa ter uma. Como funciona isso? Como os delitos dele são pequenos, é furto, é perturbação de sossego, joga uma pedra no carro da polícia, são infrações menores. Ele não cometeu um homicídio que ele vai ficar ali, né, tendo que ser realmente tipo encarcerado. Vamos parar para pensar, né? Ele tem a alta periculosidade. Aquela Exatamente. Então, assim, aí o que a justiça, o que essa lei antimanicomial diz? A pessoa pode fazer o tratamento em casa. O que quer dizer isso? Ela vai até o CAPS, que é o Centro de Atendimento Psicossocial, buscar os medicamentos e vai tomar em casa. Então, alguém vai ter que supervisionar, porque, né, são vários medicamentos. E a pessoa não tem o discernimento. Não, e não é só isso. Se a pessoa toma, e vamos deixar claro, uma pessoa que tem adoecimento mental, se ela faz o tratamento seriamente, ela se equilibra, ela consegue voltar a conviver normalmente, mas ela precisa fazer o tratamento, que é longo, demorado, complicado. Acompanhamento, tem né, muitos Carla? Não dá efeitos não dá colaterais. para o esquizofrênico fazer o tratamento ele mesmo. Exatamente. Ele vai lá buscar. Ele não vai buscar, gente. Ele desaparece. Então, você acha que ele vai? Ele não vai. Aí ele é internado. Mas essa internação, ela é por poucos dias, porque o próprio hospital não tem essa estrutura. Aí eles fogem, eles vão embora. Também não tem ninguém para supervisionar. E assim, Paulo, eu vou contar uma coisa aqui para vocês. Com esses casos dos crimes digitais, onde a gente tem vários adolescentes, eu conheci vários adolescentes, e o número é grande, tá? Que, infelizmente, tem doença mental. Assim, doença mental grave, gravíssima. E o que acontece? A sorte é porque eles têm familiares. Porque, assim, um deles, que eu até posso falar o nome da mãe dele, ela já deu entrevista, é a mãe do Luan, a Flávia, ela teve que deixar de trabalhar, ela fica 24 horas cuidando Deve ter coisa do mais Luan. triste, né? E assim, aí ele interna, é uma tristeza, ele não quer ficar internado, aí ele volta. Ela teve que tirar as portas da casa, porque se ele se tranca, ele tenta se matar. Olha só. Triste. Então, essa é uma Isso não é realidade. vida, né? E aí ela me relata: eu não tenho nenhum suporte do Estado. Ela não consegue, ela faz um bico aqui, outro ali, para ter a possibilidade de ganhar algum dinheiro. É muito triste. Eles são completamente abandonados. Agora, eu peguei aqui a decisão do juiz Rodrigo Lima, que pede esse tratamento psicológico para ele. E tem uma frase aqui da decisão que eu acho que faz toda a diferença em toda essa discussão que a gente está fazendo, né? Ele diz o seguinte:
que o Gerson Machado tinha esquizofrenia, como a gente comentou aqui, e que, por isso, abro aspas para o juiz, era inteiramente incapaz de compreender o caráter criminoso de seu ato. Fecho aspas para o juiz. É um inimputável. É Isso, isso. para as pessoas entenderem, ele é inimputável. Ele não tem condição de entender entre o certo e o errado. Tem o As freio funções moral, né? Que a gente chama de cognitivas freio dele moral. são muito rebaixadas, ou seja, ele agia como uma criança de 5 anos, isso foi relatado pela própria conselheira tutelar, as pessoas que o conheciam. Por isso que a própria polícia brincava, você aqui de novo, vaqueirinho, e não sei o quê, porque é como se você estivesse lidando com uma criança, só que uma criança num corpo de um adulto, não é? E uma criança que acabou, né, ela faz mal a ela mesma, o maior prejudicado é ele. Ele não tinha maldade no sentido, eu vou fazer maldade para alguém. Tem um vídeo dele que é muito triste, não dá para a gente mostrar, mas o que ele faz? Amarram ele vai ficar amarrado, sabe? Aí, quando ele consegue se desvencilhar das amarras, ele vai amarrar quem amarrou ele. Uhum. E aí ele fala assim, aí pergunta, mas por que você amarrou essa pessoa? Não, porque eu fiquei amarrado muito tempo. Aí ele acha que ele tem que fazer aquilo. Então, assim, eles zombavam dele, ele não recebeu nenhum tratamento adequado. Essa é a grande verdade. Aí o juiz diz o seguinte, Carlos, olha, a internação em hospital de custódia e tratamento psiquiátrico é a medida mais adequada para resguardar a ordem pública e, principalmente, assegurar a Gerson de Melo Machado tratamento médico-psiquiátrico intensivo e supervisionado de que necessita em observância ao princípio da mínima intervenção penal e da dignidade da pessoa humana. Ou seja, o juiz promoveu aí uma decisão Mas absolutamente sensata. Mas aí nós vamos na prática... A gente tem hospital, tem leito, tem atendimento, tem tudo isso? Não tem. Então, não adianta você criar uma lei se você não tem como aplicá-la, sabe, minimamente. Tá, assim, e de novo, o que eles fizeram está correto, porque não adianta só jogar as pessoas, aquilo virou tipo um depósito de pessoas com doença mental. É uma coisa horrorosa. Eu vi umas imagens assim que é assustadora. Parece que a gente está vendo pior do que algumas imagens do Holocausto. Se você pensa, por exemplo, que, aliás, tem um documentário sensacional a respeito do Pinel. Lembra do Pinel? Sim. Que era um instituto, que era Lá do Rio de Janeiro. Que era um negócio... Era o nome do médico, Dr. Pinel, né? Que era um negócio muito próximo, realmente, do campo de concentração. Era um negócio absurdo. Você pensa que isso faz parte do passado? Negativo. Isso continua valendo hoje, e eu vou dizer uma coisa para vocês, eu sei que vocês vão ficar absolutamente horrorizados, mas eu tenho certeza absoluta de que o vaqueirinho, na cabeça dele, ele morreu feliz. Porque na cabeça dele, ele tinha chegado na África. Na hora que ele entrou, na cabeça vezes, né? dele, quando ele entrou no zoológico, na cabeça dele não, ele ficou feliz de ter entrado no zoológico. Ele não tinha discernimento. Eu tô na África, que, então que eu vou, o leão sabe? poderia atacá-lo, que o leão ele, né, se sentiu ameaçado também, que Sim. é uma reação biológica daquele animal. Ele não tem essa cognição. Pois é. É isso que é muito grave. Ele entrou no recinto, acreditando piamente que ele estava na África e que ele ia domar lá o leão. Olha, já que a gente está falando da leoa aqui, a bióloga Marília Maia informou que a leona teve um estresse inicial após o ataque que matou o vaqueirinho, mas já voltou a se alimentar, fez necessidades e segue absolutamente tranquila em observação. Ela ressaltou que a eutanásia nunca foi cogitada. A gente vai ver o vídeo com o relato. Essa eutanásia não foi cogitada, então eu sou Marília, bióloga, que está acompanhando o comportamento da leoa, nossa leona, e eu gostaria de dizer como ela está, né? Desde ontem, no momento em que ela chegou no cambiamento, a gente vem acompanhando todos esses momentos, ela chegou um pouco agitada, né? O que aconteceu foi uma fatalidade, infelizmente, mas a leoa, ela simplesmente apresentou um comportamento natural da sua espécie.
né? E aí, nessa situação, ela não quis se alimentar, não nada desse questionamento, não passou pela nossa mente que a gente tivesse que abater o animal, essa eutanásia não foi cogitada. Então, são situações nas quais a gente vem acompanhando agora o comportamento dela. Então, por que ela está resguardada nesse momento? Por questões de segurança para o próprio animal e porque a gente precisa acompanhar o animal. Existe um protocolo no qual o animal precisa ser acompanhado após o contato com o humano. Então, a gente está acompanhando os comportamentos naturais, fisiológicos, comportamentos que são estereotipados, enfim. Então, o que está acontecendo? Desde ontem que o animal entrou muito agitada, ela muito ansiosa por tudo, mas desde então ela já urinou, já bebeu água, já se alimentou bastante e ao longo do dia ela vai comendo mais, já apresentou autolimpeza, né? Então ela está apresentando comportamentos naturais, tá? Todos estamos cientes que é um comportamento natural do animal, não se preocupem, a Leona está muito bem, será acompanhada mais do que ela já era, né? Porque a Leona sempre foi muito mimada, mas ela será acompanhada muito mais e a todo tempo por toda uma equipe de profissionais aqui, além do comportamento dela diariamente, de como ela está evoluindo. E a gente pede um pouquinho de paciência para quem quer conhecer nosso animal lindo, que ela vai ficar um pouquinho resguardada até que ela esteja 100% para voltar à visitação. Olha, gente, a veterinária Melanie Leite também defendeu a felina nas redes sociais, dizendo que a leoa é amada, bem cuidada e que nunca será a vilã. O parque permanece fechado até o final dessas investigações. Ela postou um vídeo em que ela tá junto ali com a leoa para mostrar que, apesar do instinto, a leoa se mostra tranquila com aqueles com quem ela tem o seu costume. O vídeo não tem som, mas você vai poder ver essas imagens que o Fê separou pra gente às 9h41, só para vocês entenderem como é que é o dia a dia aí dessa leoa. Mais algum comentário final, Carlinha? Não, é só deixar claro, né, que o Ministério Público também pediu apuração em relação, né, à conduta de segurança do próprio estabelecimento, super carinhosa. porque o Ministério Público entende o seguinte: se ele conseguiu ter acesso ao local da leoa, outras pessoas também poderiam ter conseguido. Então, pediu, né, então, enfim. Me parece, inclusive, que pretendem ingressar com uma ação civil também, para entender como que isso se deu, né? Sim. Qual foi a falha de segurança que deixou esse rapaz conseguir escalar um muro de 6 metros de altura, depois mais 2 metros ali, né? Que tem aquela grade de proteção, para entender, porque, de repente, uma criança conseguiria também, né? Desavisada, enfim, então a gente tem que aguardar, porque o Ministério Público aí pediu aí explicações e investigação em cima da falha de segurança do estabelecimento. Muito bem, gente, são 9h42. Muito obrigado às quase 2.300 pessoas que estão ligadinhas nesta terça-feira aqui no Além da Notícia. É sempre uma honra ter cada um de vocês aqui. Muito obrigado. E eu queria pedir um mutirão, hein? Se você está nos assistindo, se você gosta do nosso trabalho, estamos com poucos likes hoje, menos de 500 likes. Vamos tentar passar dos 600 aí nesse mutirão. Se você está nos assistindo, 700, se você gosta do nosso trabalho, não custa nada, é gratuito tá like, e faz a diferença. Pede um like aí, que hoje o like tá fraco. Por favor, Regis, vamos. Com muito entusiasmo. Vamos aí. Vamos aí. É só deixar o seu like aí, porque faz a diferença, gente. Se vocês puderem, bora subir para 600 esse número mais uma vez. Muito obrigado pela audiência.